Oi, pessoas. Era pra ser hoje, gente. Era pra ser hoje, gente. Ah, parece mesmo. Tá, em 3, 2, 1 eu vou aparecer com o cabelo solto. Acho que a caçula das vezes é feita. Se eu quiser fazer. E também, pra me pegar, também vestir uma camisa, sabe? Porque olha o que está acontecendo com o ser humano. Eu estou em processo de decomposição. Mentira, que processo de decomposição, Gisele, que tá? Não tô não, gente. É que acontece um grande imprevisto. Que eu fui para a piscina e aí eu tô assim. Eu tô assim, despelada. Então eu vou aparecer em 3, 2, 1 assim. Então, 3, 2, 1. Em algum momento desse vídeo, eu acho que eu vou amarrar meu cabelo porque tá fazendo muito calor, velho. Gente, eu não tô aguentando, tá muito calor. Então, gente, eu sumi foi por quê? Por causa de várias razões. Aconteceu muita coisa na minha vida, muita coisa. E aí, por conta disso, eu sumi, sabe? Tava acontecendo desistir dessa vida. Dessa vida, a gente parece ser uma pessoa que tá fazendo uma coisa muito errada. Então... Bom, eu decidi fazer a prova do IF e como eu moro na Bahia, né, a gente fala prova do IFBA, pra entrar no IFBA. Aí vocês vão e falam, Gisele, você passou? Eu não sei se eu passei, mas eu quero contar pra vocês absolutamente como foi meu processo pra fazer essa prova. Eu tava vendo em canal das pessoas, os canais das pessoas, sabe, porque eu queria saber se eu tinha chance de entrar ou se eu não tinha, pela quantidade de pontos que eu acertei. E não falava tudo que eu queria saber, então eu vim aqui falar pra vocês o que eu queria ter ouvido das pessoas e ninguém me contou. E aí, eu queria fazer essa prova. Quanto tempo tem, Gisele, que você queria fazer essa prova? Desde que eu tava no primeiro grau do ensino fundamental, ou seja, na primeira etapa do ensino fundamental, eu queria fazer essa prova pra entrar lá. Porque me falaram que era uma escola que tinha ar-condicionado, era uma escola que a merenda era boa. Foi por isso, Gisele, que você queria entrar também, mas também porque me falaram que o ensino de lá era legal. Então eu fiz o quê? Então eu quero entrar, né, gente? Se o ensino é legal, né? Se eu for aprender muita coisa. Porque me falaram que era tipo universidade. Tipo, quando eu descobri que existia um IF aqui no lugar onde eu moro, então me falaram que ele era muito bom. E aí, quando passou o tempo, né, que eu entrei na segunda parte, né, do segundo grau do ensino fundamental, é assim que fala? Não sei. E aí eu decidi que eu ia fazer essa prova. Eu sempre quis fazer, e aí eu decidi que eu ia fazer a prova. E aí, esse ano, eu comprei um caderno. Inclusive, esse caderno está... Caderno da menina, gente, não vou colocar... Deixa eu colocar assim, ó. Tá de cabeça pra baixo? Não tá, não. Pra ninguém me divulgar, né? Pra não divulgarmos a marca. Como se eu não fizesse propaganda de tudo nesse canal. E aí eu comprei um caderno desses assim, sabe? De capa dura, porque eu sou a pessoa mais desorganizada que tem no mundo, a pessoa mais lixada que tem no mundo, Gisele Alves. Eu aqui. E aí, eu decidi que eu ia comprar um caderno pra me estudar, coisa que eu nunca fiz, estudar assim, eu nunca fiz isso. E aí eu ia estudar os assuntos pra mim passar nessa prova, porque era o que eu mais queria. E no começo, vocês não tinham ideia da motivação que a menina tinha pra estudar. Só que eu não comecei a estudar a partir do começo do ano. Eu vou explicar. Eu queria me inscrever desde o começo do ano. Eu tava vendo como eu ia me inscrever porque eu não tenho computador. E eu não sabia mexer com o negócio de inscrição. Que coisa que eu não sei mexer pra isso. Eu só sei editar vídeo e olha lá, só sei editar vídeo aqui. E aí eu não sabia como eu ia me inscrever. E aí quando entrou as aulas, que eu comecei no 9º ano, eu tava vendo se na escola escrevia, dava pra se inscrever. E aí eu peguei e comecei a ver quando ia ser a inscrição. E todo dia, pode-se dizer, eu ia lá na escola, sabe? Eu ia lá na sala da diretoria ou na coordenação pra ver se dava pra me se inscrever lá. Só que tinha o quê? Tinha um sistema, tinha de saber se o sistema tava prestando, se ele não tava, pra eu conseguir me inscrever lá. Porque senão eu não sei como é que eu ia fazer. E aí tinha uma prima minha também que ela me falou que se eu quisesse me inscrever se eu quisesse que ela fizesse a minha inscrição, ela ia fazer. E aí, só que, né, contudo, entretanto, todavia, eu achei melhor fazer na escola mesmo, que eu já tava lá dentro da escola. Então, saía mais fácil. E aí, chegou o dia, que foi em julho, que ia sair a época da inscrição, e aí eu fui me inscrever lá. E solicitei inscrição, porque eu sou pobre e eu não sou obrigada a pagar R$35 numa prova. Como se R$35 fosse luxo, não é? Mas pagar R$3,50 é mais em conta. E aí, eu paguei R$3,50 na prova. E aí, foi a partir daí que eu comprei o caderno. Por que, Gisele, você não comprou o caderno no começo do ano, Gisele?
Por que eu não comprei, né? Então, eu deveria ter comprado? Deveria, mas a minha coisa, a minha vida, eu faço tudo em cima da hora. Muita coisa eu faço em cima da hora, nem tudo, mas eu faço muita coisa em cima da hora. E por conta disso, aí eu acabei comprando um caderno também em cima da hora. E foi isso aí que aconteceu, negros. E aí, eu comprei o caderno, né, comecei a estudar. E tipo, qual foi os conteúdos que eu mais estudei? Bom, pra começar de tudo, pro começo de tudo, pro começo de tudo, a professora imprimiu pra gente, né? Ela imprimiu pra gente o edital, só que não é o edital de 2019, era de 2018. Por quê? Porque o edital só sai em cima da hora. O edital acho que sai no mês de setembro, se eu não me engano. E aí a gente pegou o antigo mesmo edital do ano passado, porque não muda muita coisa no edital. E aí o que eu recomendo pra vocês é vocês pegarem o edital e não fizer igual a mim e começar a estudar a partir do mês de julho, porque vocês se lascam. E aí eu comecei a estudar e... Aí eu comecei a estudar os assuntos que eu sabia que mais iam cair. E, assim, uma coisa que eu acho que dá pra vocês pensarem na mente de vocês é que em história, principalmente, gosta de cair muito coisas que tem a ver com aonde vocês moram. Como assim? Eu moro na Bahia, sabe? E o que mais tem sobre o assunto da Bahia é colonização, porque a Bahia ela é marcada por ter sido o primeiro local onde os portugueses colocaram os pés. E meu cabelo já desmarrou, tô nem aí. E tá um bagaço no meu cabelo, gente, não nota não. E aí eu comecei a estudar colonização, que foi o que eu mais estudei. E já tinham assuntos que eu já tinha estudado. E como todos os assuntos de história que eu estudo, o livro nosso de história ele não é muito bom. E não são muitas aulas de história que a gente tem no colegial. Então eu assisti muito videoaula de história. E por conta disso, eu anotava tudo no caderno pra mim, sabe, saber mesmo o que estava acontecendo. Não tirar nota ruim igual eu tiro em história. Queria melhorar a minha nota. Não consegui tanto, mas melhorou um pouco. E aí... Esse dia mais a gente tava um bagaço no cabelo. Na verdade, tudo quanto é prova de história que eu faço, ou simulado, que é de marcar X, eu nunca tiro nota boa, porque eu não sou boa em prova de marcar X. Eu não sou boa. E aí eu tinha que estudar muito história, que é a matéria que eu tenho mais dificuldade. E aí é o que eu falo pra vocês. Comecem a estudar a matéria que vocês mais têm dificuldade, porque... vocês precisam tirar nota alta. E o meu IF, a prova funcionava da seguinte forma. Você tem que acertar pra já concorrer uma questão de cada matéria. Além de uma questão de cada matéria, né? Tem que tirar uma nota alta, né? E, tipo assim, pelo que eu vi, se você tirou uma nota boa em português e matemática e outra pessoa tirou a mesma nota que você, pelo que eu vi, né? Tirou a mesma nota que você, só que você acertou mais em matemática e português, você entra e a outra pessoa vai ficar pras outras chamadas, sei lá como é que faz. E aí... eu estudei muito história, que eu tinha muita dificuldade, português e matemática. E geografia, a querida deixou de lado e eu só estudei geografia em cima da hora. E por isso eu me lasquei tanto em geografia, que eu só acertei uma questão de 9. E aí, eu vou tirar a dúvida de vocês, que é o que todo mundo quer saber, quantos pontos a pessoa acertou. Eu acertei 17 pontos de 36 questões. Eu não acertei metade, a metade é 18, faltou 1. Mãe aqui em casa, meu Deus, velho, 1 ponto e tu não acerta, filha, 1 ponto. E eu, mãe, é 1 ponto, né, fazer o quê? E aí eu não acertei, eu acertei 17, eu não acertei nem 18. E aí foi o dia que eu fiz a prova, que foi dia 25. Só que, igual eu tô falando pra vocês, o que eu estudei, igual eu falei, muito geografia, história e português. Língua portuguesa é uma matéria muito de boa pra mim, sabe? Porque, sabe, língua portuguesa, eu acho que em todas as provas sempre é interpretação. Sempre. Se você não sabe muito figura de linguagem, nada, você estuda, claro, figura de linguagem, verbo, essas coisas. É Natal, vocês aqui vendo a minha árvore maravilhosa. E aí, história, caiu o assunto do 9º e 8º ano que eu já sabia e que eu já tinha anotado, como eu falei pra vocês. Caiu o quê? Caiu o Voto Cabresto, caiu a Cash, né? Foi a Cash, que é a crise de 1929 nos Estados Unidos. Acho que sim, caiu também. Caiu coisas assim. Então, foi de boa história. História e português foram as matérias que eu tive uma pontuação que eu achei que eu não teria. Porque, tipo, mesmo que português é interpretação... Mas eu tava achando que eu ia tirar uma nota melhor em geografia. Não, eu tava achando que eu ia tirar em geografia e português. História eu não achei que eu ia tirar uma nota boa. E aí, a prova, eu me inscrevi na metade do ano.
Foi na metade? Acho que sim. Não, foi depois da metade. Foi em julho que eu me inscrevi. E como eu falei, o edital acho que sai lá pra setembro, outubro. Então vocês têm que pegar o edital antigo pra vocês estudarem. E assim, eu acho bom vocês estudarem desde o começo do ano, porque eu não estudei desde o começo do ano, eu comecei a estudar no mês de julho, e dentre esses meses eu parava diversas épocas de estudar, eu parei muito de estudar. E em geografia, eu não tirei ano com pontuação boa. E matemática, que eu sou a tristeza de matemática para responder questões que é pra gente, não, procure o valor de n sobre a, depois y, depois x. Eu vou saber o que é isso? Não sei, não tenho raciocínio para processar essas coisas na minha mente. E aí, então, eu decidi o quê? Eu acertei só 2 em matemática. E aí acertei 1 em geografia. Graças a Deus acertei pelo menos 1 em geografia. Mas o que eu achei que eu ia acertar mais, eu acertei menos. E é sério, se eu tivesse estudado, o sol aqui agora não, sabe? Eu tô escuro porque o sol, sabe, sumiu um pouco. E assim, se eu tivesse estudado geografia, eu tinha acertado pelo menos em geografia, eu acho, uns 20, sabe, com tudo, 20. Só que eu não estudei geografia. E aí eu me culpei muito por conta disso. Só que é igual eu falo pra vocês, estudem todas as matérias, comecem a estudar a partir do começo do ano e estudem as matérias primeiras que você mais tem dificuldade, e principalmente história ou, sabe, área de humanas, história e geografia, se forem a área de vocês tiverem mais, que a minha só tem 4 matérias, história, português, matemática, história e geografia, só tem eles, então é mais de boa. Mais pouco as matérias, né? Só que, mesmo sendo mais poucas as matérias, também a gente tem muita dificuldade. E aí, igual eu falo pra vocês, estudem bastante. O que mais vocês têm dificuldade e o que vocês têm menos, não esqueçam também de estudar, mas esqueçam que você mais tem dificuldade, porque ajuda bastante depois. Depois você tem uma melhor forma para interpretar as coisas, não é tanto que história. Como eu não tinha estudado direito a Revolução Francesa e nem Revolução Industrial, só que, contudo, entretanto, porém, todavia, eu sabia mais ou menos sobre colonização, e por conta de que eu sabia mais sobre colonização, eu já sabia mais ou menos como era o sistema de reinado, mais ou menos lá de Portugal e da Europa. E assim, dia 24 de dezembro foi o dia que eu fui fazer a prova. A minha prova aconteceu às 9 horas da manhã. Só que a gente começou a fazer acho que umas 9h15, porque demorou um pouco, atrasou um pouco a galerinha. Só que são 3 horas e meia de prova. E assim, eu cheguei bem antecipada, porque a querida aqui tem muito medo de ser igual ao Enem e você ficar pra fora. Então, eu cheguei muito cedo. Eu cheguei, acho que era 8h17. E assim, só precisava chegar meia hora antes, sabe? 8h30, por aí. Não que os portões abrem 8h30. Não, os portões abrem 8h20. Só que não precisa chegar tão cedo assim, sabe? Mas é por questão de prevenição. E aí eu cheguei bem cedo. Acho que eu fiz as provas em umas 2 horas. Umas 2 horas e meia. Acho que eu tinha feito a prova todinha e entregado o gabarito. E aí eu comi alguma coisa leve, é o que eu recomendo pra vocês. O dia que vocês forem fazer a prova, vocês comem uma coisa mais leve, tipo, se vocês forem igual eu, que vocês têm problema, sabe, no organismo, que o organismo, se eu fico muito parada, eu fico sentindo muita dor no organismo e com roupa apertada, eu fico sentindo mal. Então, come uma coisa leve, vai com a roupa mais, sabe, solta, sabe, de boa, que você se sente melhor. Porque eu fui de calça, porque eu achei que não podia fazer de outro jeito a prova. Só que eu poderia ter ido muito bem de vestido e ter me sentido bem mais à vontade. E assim, eu sei também que acertei poucas questões, não vou culpar, né? Eu não vou ficar culpando a prova, mas eu vou ficar um pouco me culpando. Por quê? Porque eu estava um pouco nervosa no final da prova. E no lugar de eu estar mais nervosa no começo da prova, eu estava nervosa no final. E uma coisa que eu recomendo pra vocês, não fiquem com ansiedade, não comecem a se comparar com os outros. Se um disse que a prova estava fácil, se um terminou a prova mais rápido, vocês não ficam com isso na cabeça. Ah, não, mas porque terminou mais rápido é porque é mais inteligente. Ah, não, porque falou que estava fácil aquela questão. Todas as questões estavam fáceis para eles, eu não achei a prova tão fácil e eu errei tudo. Não, você não errou tudo. Sabe, você tem que pensar pro lado positivo. Se aquela pessoa sai mais cedo, porque, sei lá, ela talvez fez a prova nem por querer. Porque, igual muitas amigas minhas disseram, muitos fazem a prova para entrar no IF ou no meu Instituto Federal, né, que é o IFBA. Sabe, nem querem fazer direito, porque ou o pai manda, ou é porque faz por fazer e nem entra depois. Ou outros desistem. Então, tipo assim, não comecem a se comparar com as pessoas. Não, porque, tipo assim, na hora que eu cheguei lá, que eu fui fazer a prova, aquilo tava parecendo Enem. Tinha em torno de 700 pessoas na frente do Instituto Federal,
pra fazer a prova junto comigo. Então, tinha muita gente. E é o que eu falo pra vocês, tirem a ansiedade de vocês, tirem a sensação de incapacidade, que as pessoas têm muito essa sensação de se sentir incapaz, de achar que, ah não, velho, eu não consigo isso, ah não, velho, a prova tava difícil, eu não acertei nada. Tira o pessimismo, seja positivo com você, porque se as pessoas são negativas com você, você não precisa ser negativo com si, porque isso só vai te fazer mal, você só vai se sentir pior. Então, é uma coisa que eu recomendo. E assim, coisas que eu queria saber era como eu ia me organizar para estudar, sabe? Porque eu me pressionei muito no processo de julho para setembro, eu me pressionei muito e eu tive crise de ansiedade por isso. E aí, o que eu falo pra vocês, não se pressionem demais. Por isso que eu falo, comece a estudar a partir do começo do ano, pra vocês não terem ansiedade depois. E aí, vocês tiram o quê? O mês de novembro e o final de outubro. Se a prova de vocês, vamos supor que a minha foi dia 24, a de vocês foi dia 24, começa de final de outubro até novembro, só revisando o que vocês anotaram. Comece por as matérias difíceis, mas também pratique as fáceis. E olhe as provas antigas, reveja as provas antigas, pra você não ter aquilo, ah não, velho, todo mundo, sabe, acertou aquilo outro. E assim, na hora vocês não se sentirem, sabe, desprevenidos. Peguem as provas antigas, especialmente as provas dos anos mais próximos, sabe? Mais próximos de vocês, pra que vocês não tenham aquela dificuldade depois. E eu tô falando só com isso no final, eu tô me sentindo uma carioca agora. Não gostei disso. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Esse foi o meu processo de prova, mais ou menos. Foi o meu processo de prova. Fiz as coisas em cima da hora, não estudei direito. Estudei sim, só que não estudei tudo que era pra estudar, na verdade. E assim, acabei depois me culpando, me comparando com os outros por conta disso, me sentindo mal. Por quê? Porque não estudei da forma que deveria ter estudado, não segui as coisas como eu deveria ter seguido. E é por isso que eu falo pra vocês, se vocês começarem nem que for antes do final do ano, do meio do ano, começarem, tipo, a prova é em dezembro, começa no mês de março estudar, compra um caderno, não precisa ser um caderno de capa dura, bonzão, compra um caderno simplesinho, uma caneta, assiste videoaula, ou melhor, se vocês tiverem um livro que tenha muitos assuntos, igual, tipo, eu não estudei no final, tanto por celular, quanto eu estudei por livro. Eu levava um livro de 628 páginas pra escola, pra estudar, porque era mais resumido e não ia gastar muito tempo igual as videoaulas que eu estava assistindo, que de história, por exemplo, era 45. Então, é mais ou menos isso. E, é claro, se eu passar nessa prova, eu vou chegar aqui pra vocês contar se eu passei, se não passei, qual é a minha sensação que tá sendo. Só que eu estou conformada, sabe? Por a minha nota, eu não tô com isso na minha mente. Mesmo que muitas pessoas me disseram, você tem chance de entrar. Porque eu me inscrevi, inclusive, no curso de informática, porque eu não falei pra vocês no dia que eu me inscrevi no mês de julho, no curso de informática, no turno à tarde, porque eu achei que ficaria melhor pra mim estudar à tarde. Deixa eu fazer igual o meu trabalho de ciências, que eu fiz o vídeo, né, que eu fiz com esse caderno aqui, ó. Um beijo, gente, e tchau!